Passada a gente conversou sobre. Esqueci do que a gente conversou sobre. Foi Semana sobre a passada. importância de ir na igreja. Isso, A importância de a gente exatamente. estar na igreja ou não. Para que a igreja serve e por que a gente às vezes acaba buscando na igreja, quando eu falo na igreja, no culto de domingo, algo que é para a gente estar buscando no nosso dia a dia. Né? Então foi disso que a gente falou na semana passada e foi bem interessante. Teve bastante interação nos comentários, né, Paulo? Eu achei que foi bem interessante. Tá comigo? Foi sim. Tô aqui, pessoal, deu uma travada aqui, mas eu voltei. Né? E aí, na semana passada, a gente acabou entrando um pouquinho no assunto sobre o pecado, né? E aí a gente falou, pô, vamos deixar para a semana que vem, que é hoje. E quem estava participando ali nos comentários, tudo, acabou gostando, se interessaram pelo assunto. Então é disso que a gente vai falar hoje. Certo? Sobre o pecado, né? A grande falha do homem. Sabe que tem uma tem uma galera que tem dificuldade de entender o pecado. Inclusive, é uma coisa que é muito falha hoje no ensinamento cristão, é se falar sobre pecado, né? Aham. O pessoal fala Exato. bastante sobre prosperidade, sobre melhorar de vida, esse tipo de coisa e tal, mas pouco se fala sobre o pecado, né? A doutrina do pecado mesmo, né? É. Eu acho que é muito mistificado. É algo muito, pecado é uma coisa espiritual, vai destruir minha alma, meu espírito, não sei, e até o próprio corpo, né? Só que é muito mais simples do que parece, né? As pessoas Sim, acabam olhando muito longe, né? Nossa, eu vou destruir, eu vou pro inferno, quando na verdade, não, eu creio que não vai para esse lado. Teve uma. Fui fazer cirurgia, né? Vasectomia. Tenho 4 filhos, achei que foi suficiente já. E aí a gente decidiu fazer vasectomia. E no dia da cirurgia, eu conheci um cara lá que ia fazer cirurgia também, a mesma cirurgia. E ele foi interessante que a gente estava conversando, entrou no assunto sobre Deus, né? Sobre falar de várias coisas ali. Ele contou um pouco da história da vida dele. E eu falei, cara, mas a gente é tudo pecador, né? A gente é ruim, a gente precisa de Jesus, a gente precisa dele. Ele falou, cara, eu não sou ruim, não. Eu sou uma pessoa muito boa. E é interessante que ele contou um pouco da história dele, né? Já casado mais de 3 vezes, largou mulher, largou filho. Então, assim, é bastante coisa que ele fez. Você fala, cara, isso aqui não tá certo, né? Não é a forma que deveria ser feito. E foi engraçado nessa conversa, porque ele fazendo tudo isso e, por outro lado, eu me julgando ali pecador, me julgando miserável. Cara, nunca. A minha esposa é minha única mulher, nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga. Totalmente oposto do cara. E ele se considerando ali uma pessoa boa e eu me considerando miserável. Eu falei, cara, eu preciso de Cristo, eu preciso de Jesus, não tem como sem ele. E foi engraçado, né? E eu falei, pô, o que eu falo para ele agora? Né? Porque ele, de acordo com com o olhar dele ali, é uma pessoa boa. Né? E pô, o que eu faço? Né? E aí, o que você acha? O que você acha disso? cara, Queria você ouvir de sabe. você. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Posso, antes de falar especificamente sobre isso, falar sobre um passo antes? Sim, por favor. Que é o seguinte: Jesus, um dia um cara aborda Jesus e fala assim, bom mestre. E Jesus fala assim, por que você me chama bom? Se bom só tem o Pai Celestial. Jesus, E né? aí, não, Jesus. E aí, isso é uma coisa muito relevante pelo seguinte: a Bíblia não manda a gente ser bom, né? Não existe assim Verdade. seja bom. Ela manda ser justo. Porque a justiça, ela não tem a ver com a bondade. A justiça tem a ver com fazer certo, fazer o que é certo, apesar de. Então, ainda que me doa, ainda que me sacrifique, ainda que seja duro para mim, eu preciso ser justo, eu preciso ser correto, eu preciso ser decente naquilo que eu vou fazer. E as Sim, pessoas confundem isso com ser bom, ou ela confunde as boas obras com ser bom, e ela acha que porque ela faz boas obras, então ela se torna bom. Mas Jesus falou assim: mas por que você me chama bom? Porque a ideia de Jesus é que aqui no plano terreno não tem ninguém bom. Porque né? se você pensar comigo, eu tô dando um passo atrás para daí a gente falar sobre a questão do, do, Não, do muito cara bom, se muito achar bom. bom, né? Se você pensar comigo, por exemplo, o padrão de bondade, ele tem muito a ver com a cultura que você está inserido. Se você for, por exemplo, para o mundo islâmico, o padrão de bondade é um. Se você for É, numa oca indígena, o padrão de bondade é outro. Se você vier aqui para o século XX, o padrão de bondade é outro, entendeu? Então, depende muito da onde a pessoa está, da maneira como eles pensam, o que é ser bom.
Ah, ser bom é o cara sair, matar uma onça e trazer a onça pra dentro de casa. Ser bom é o cara Sim, invadir o território do inimigo e matar todo mundo lá. Ou ser bom é o cara cuidar da esposa, do filho, abraçar e beijar todo mundo. Só que se você vai pro mundo islâmico, você abraçar e beijar a sua mulher, você não é bom, você é trouxa, você tá errado, entendeu? né? Então, olha como o padrão muda. Então, É. a bondade, ela não pode ser referência O da sua termo fica existência. relativo, né? Fica relativo, e ele é relativo, né? Porque a bondade não pode ser referência da sua existência, a justiça sim. E de acordo com a justiça, ninguém é bom, entendeu? Porque Exato. todo mundo tem um tipo de falha, de pecado, e a gente fala de pecado que é o pecado por ação ou pecado por omissão, né? Você pode pecar fazendo ou pecar deixando fazer. É, Jesus piora a questão, porque o pessoal fala para ele assim: ah, mas o Moisés fala que é, se você se deitar com a mulher do próximo, Jesus fala assim, se você olhar para a mulher com desejo, né? Se você desejar alguma coisa, se eu desejar o carro do próximo, se eu desejar a esposa do próximo, o filho do próximo, o emprego do próximo, tudo isso, cara, a gente já entra na cota de injustiça, que é exato. a questão do pecado aí. Então, quando a pessoa É, fala assim, ah, mas eu sou um cara bom, eu sou um cara. E é interessante que o argumento que a pessoa usa, né? A pessoa fala assim, ó, não, mas eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, eu não sei. Cara, isso é o mínimo é o né? mínimo que a gente espera de um ser humano, assim. A sociedade está tão doente que o cara, só por ele não matar ninguém, não roubar ninguém, ele já acha que ele é o máximo, Né? né? Ele já acha que ele tá, nossa, muito acima Merece da um média, prêmio. não é? Ah, É, mereço um prêmio, porque eu nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, porque eu nunca bati em ninguém na rua, porque eu nunca. Cara, isso é a média, você não tá em destaque, assim, você não é a Madre Teresa de Calcutá. Você só né? fez o mínimo que se espera de um ser humano. Então, É, a questão de bondade que a pessoa usa, esse termo de bondade, na verdade, cara, a pessoa é um grito que ela tá dando para ela mesma ouvir, para ela se convencer de que o padrão de vida que ela abraçou é suficiente para ela não precisar de mais nada, que ela se exato. basta. Mas, Tem uma na vez que verdade, eu vi uma pergunta, né? Assistindo um pastor falando, e ele soltou essa pergunta, né? Na verdade, alguém perguntou para ele: o que que eu preciso para entrar no céu? Aí ele virou: você precisa ser perfeito. Aí a pessoa virou: pô, mas como assim? Você é perfeito? Ele falou: não. Já teve alguém perfeito no mundo? Ele falou: não. Então é como é isso. que tem alguém no céu? Tem. Como? É Né? isso. Porque o padrão que precisa para se entrar no céu, né? Vamos até deixar esse termo meio que no ar aí para talvez uma próxima conversa, né? O padrão para entrar no céu é perfeição, né? Você deu um exemplo aí do Lago Sul, né? Achei bem interessante. O Lago Sul é um condomínio aqui de alto padrão aqui na cidade de Bauru, onde a gente mora, e o exemplo que você deu é bem interessante, né? De você comprou um terreno lá no Lago Sul, não é só comprar um terreno que você pode ir lá morar. Você precisa É, comprar o terreno, você precisa construir sua casa no padrão que eles vão estabelecer. Você precisa se comportar de acordo com as regras que o condomínio vai definir ali para você se comportar, né? exato. E que é tudo extremamente elevado. Então, se você não construir dentro do padrão deles, se você não morar dentro do padrão deles, se você não tiver dentro dos padrões, você não pode morar dentro do Lago Sul. E é a Isso. mesma coisa não, né? Quando a gente fala do céu, do lugar ideal, a presença de Deus é a perfeição. Essa é a mesma perspectiva, na verdade, né? É assim, quanto te custaria para você morar num condomínio teoricamente nobre, numa cidade que nem é uma grande cidade, assim, também não é um grande condomínio, né? A gente não está Sim, falando de Florianópolis, a gente tá falando de Bauru, né? Então, é um condomínio bom numa cidade boa, não é? Mas para você comprar um terreno lá é 500 mil. Aí para você construir, você não pode comprar um terreno de 500 mil, colocar um container e morar dentro, porque tem um padrão, tá? Então, para você morar lá também é um absurdo, é uma nota. Então, você conseguiria morar no Lago Sul? Fala, pô, não consigo. Talvez 2% da população consiga, mas eu não consigo. Então tá. E você acha que qual que é a diferença do céu para o Lago Sul? Qual que é o disparate de distância? Então, como é que você acha que se você não consegue morar num condomínio assim, como é que você acha que você conseguiria, por exemplo, morar no céu? Fazendo o quê? Né, dando coisas.
porque você não matou ninguém, porque você não roubou ninguém, então aí você é um cara legal, você vai por isso. Então a pessoa ela não para fazer nem a questão matemática assim do céu, né? De falar, pô, mas então eu vou, aqui a gente vai morar no céu, é um termo que a gente deixa em aberto aí, mas é muito distante do que o homem pode alcançar em si mesmo. Tá Pode muito pagar, né? além, exato, tá muito além do que o homem pode fazer para conseguir chegar nesse lugar, né? Exato. Porque você pensa assim, Fernando, ó, a vida, a nossa vida, né? Ela é uma vida, ela não é uma, ela é uma vida eterna. A morte não é o final, a morte é um fechamento de um ciclo para você entrar num ciclo eterno, entrar numa próxima fase eterna. E essa próxima fase que a gente fala, que é onde a gente quer estar no céu, na presença de Deus e tal. Como é que você vai, com coisas terrenas, conseguir comprar coisas divinas? Como é que você vai com coisas emanentes aqui desse plano, conseguir comprar coisas para o outro plano? É como se você falasse, eu consigo subornar um anjo. Você não consegue subornar um anjo, entendeu? Você não consegue comprar o amor, você não consegue comprar a paz, você não consegue comprar... Eu vi pessoas falando, não, eu faço boas obras, eu sou bom, né? Faz boa obra pra quê, né? Exatamente. Aí tem a questão da boa obra, que é assim, fazer boa obra é uma coisa natural ao ser humano. O ser humano deveria fazer boas obras. Então, o fato de não fazer boas obras é que preocupa, não é o fazer boas obras, né? É o básico. Por quê? Porque o fazer boas obras significa você se aproximar do próximo e você mostrar a luz para o próximo de alguma forma. Então, isso são boas obras, seja por caridade, por estendendo a mão, ajudando de alguma coisa, de alguma maneira, tal. Mas isso são as boas obras. Então, o preocupante é quando o cara não faz boas obras, né? Sim. Agora, o cara fazer boas obras porque ele acha que isso vai garantir para ele um direito ao céu, é mais ou menos a pessoa que ela dá uma esmola e ela tira uma selfie para postar, assim, porque está fazendo boas obras para jogar na cara de Deus, entendeu? Não, mas eu ajudei, eu dei cesta básica, Deus, você está fazendo uma coisa para você jogar na cara de Deus que você merece e que ele está errado, entendeu? Então, e aí, uma outra perspectiva também. Olha que loucura. A gente fala muito assim, ó, porque fui na igreja tal lá e o pastor falou assim: se você der o seu dinheiro aqui, vai acontecer bênçãos para você. Se você fizer tal coisa, vai acontecer bênçãos para você. A estrutura mental do cara é a mesma, porque ele fala assim: se eu fizer boas obras, eu vou ir para o céu. Se eu fizer boas obras, eu tenho um lugar. É a mesma estrutura mental. O mesmo cara que fala do pastor que está pedindo dinheiro na igreja e fala que vai acontecer coisas boas se você der dízimo e oferta, a mesma estrutura que esse pastor usa na igreja, esse cara usa para se relacionar com Deus através das boas obras. Fala, eu vou fazer boas obras porque no dia que eu morrer, eu vou chegar diante de Deus e falar, mas eu fiz boas obras. Você percebe que é o mesmo raciocínio? Exatamente mesmo. Só que a pessoa não percebe que ela está fazendo exatamente a mesma coisa, condena uma coisa, mas ela faz exatamente a mesma coisa, achando que com coisas terrenas ela compra coisas celestiais, com coisas permanentes ela vai comprar o imanente, o eterno. E o eterno, cara, ele é incomprável. Não Ele é é? eterno. Não tem como. Exato. Então a motivação importa, né, cara? Acaba virando um egoísmo. Eu vou ajudar porque eu quero subornar Deus. Quero Com comprar minha certeza. Aí salvação. a boa obra é um ato de egoísmo, na verdade, né? É um ato de autopromoção celestial. O cara chegar diante de Deus e falar, mas eu fiz, tá? E aí entra no outro ponto, né? Que aí tem muita gente que acha o contrário. Então, já que eu não preciso de boa obra, né? Se não é isso que vai me levar à salvação, não que não precise, é só Também. aceitar Jesus que está feito. Não preciso fazer mais nada. Eu só aceito e acabou. Eu vivo de qualquer forma, faço o que eu quiser, né? Porque eu já aceitei, estou salvo, então é isso que precisa para entrar no céu. Quando na verdade entra no outro ponto, né? Quando a gente lê na Bíblia que fala dos frutos do Espírito, fala que se você está plantado, em Salmos primeiro ali, você está plantado no lugar certo, no terreno certo, o aceitar Jesus, eu enxergo como essa semente que você está plantando no seu coração, que você recebeu no seu coração, não é nem a gente está plantando. Sim. Mas que o Espírito vai fazer crescer, o Espírito dá o crescimento. Então, em Salmo 1 fala que se a gente estiver plantado no lugar certo,
que é na palavra, que é em Jesus, a gente vai ver os frutos. E um dos frutos eu enxergo como essas boas obras. A gente vai começar a se comportar de uma forma que é descrito lá como frutos do Espírito. A gente vai amar, a gente vai ser paciente, a gente vai ser benigno, a gente vai ser fiel, a gente vai ser feliz, né, alegre, vai ter alegria do Espírito, a gente vai ter domínio sobre a gente. Então a gente vai começar a ser bom. Bom, vamos lá de novo, né? É. Nem Jesus não Mas foi bom, bom, mas é. mas a gente vai se tornar cada vez mais como Cristo. Que é isso que traz para o significado ali, né, da palavra pecado. A palavra pecado ali no original é amartia, né? Tem traduções que falam amártia, né? Mas amartia, no grego, que significa errar o alvo. E quando a gente está plantado no lugar certo, a gente começa a se comportar, porque por conta do Espírito Santo na gente, a gente é transformado de dentro para fora, né? E aí a gente começa a se comportar como Cristo. E aí a Isso, gente tem duas referências. Como que é esse comportamento para a gente não viver em pecado? Porque o pecado não é uma coisa que machuca Deus. Eu acho que machuca no sentido dele se entristecer de ver os filhos dele se destruindo. Eu acho que é dessa forma. Mas o pecado, ele destrói a gente mesmo. Né? Quando isso. Jesus fala de sacrifício, ó, pega a sua cruz todo dia e carrega. O que ele quer dizer com isso? Ó, você vai sacrificar o seu hoje pelo seu amanhã. Isso é óbvio em várias coisas na vida. Se eu comer bacon todo dia porque é gostoso, bacon e batata frita, cara, você vai morrer, vai ter parada cardíaca, vai começar a engordar, você vai destruir a sua saúde. Se você controlar a sua alimentação, você vai ter um futuro melhor. Se você pega todo o seu dinheiro e gasta todo dia, sem preocupação com se você vai poder pagar o aluguel do mês que vem, aluguel, empréstimo, o que for, mesma coisa, você está destruindo o seu futuro por conta né, do presente, de um prazer imediato. Então, a gente tomar decisões que vão nos trazer prazer imediato destrói o nosso futuro, e vice-versa. Quando a gente sacrifica o nosso eu, a gente consegue ter um futuro melhor. Né? Jesus, ele Exato. leva isso aí pro limite máximo, pro extremo máximo ali. Mas é isso que é a gente sair do pecado. Então, o pecado, ele pode ser simples. Pode ser na alimentação, pode ser a gente desviar daquilo que Deus planejou pra gente. Quando a gente vai... O que ele planejou pra gente? Aonde que a gente consegue encontrar isso? Né? O primeiro lugar eu enxergo que é lá em Gênesis. Quando Deus criou todas as coisas, ele criou tudo e ele descreveu, ó, eu criei isso para isso. Então, quem a gente é e para que a gente foi criado está descrito lá em Gênesis 1 e 2. É o plano Então, você original quer de saber? Deus, né? Exatamente. Então, esse é o plano de Deus para a humanidade. Né? Quando a gente fala o plano de Deus é bom, perfeito, agradável, tá tudo descrito lá em Gênesis 1 e 2. Qual que é esse plano? Né? Quem que a gente é nele? E a gente passa reto muitas vezes, né? E aí depois a gente tem o Velho Testamento inteiro, que é o ser humano tentando por si só. Depois que ele falou não para Deus, falou, Deus, eu não te quero, eu não preciso de você. É isso que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? O bem e mal é a palavra Tov e Ra. Tov significa o bom, Deus criou e viu que era Tov, viu que era bom. E o Ra significa, eu não preciso de você, Deus, eu sei fazer melhor do que você. Essa arrogância no limite máximo dela, né? É. Que é o que a gente faz o tempo todo. Deus, eu não preciso de você, deixa que eu toco. Deixa que eu faço aqui do meu jeito. A partir desse momento, a gente vê o homem tentando por si só, no Velho Testamento inteiro, voltar ali, não pecar, tendo a lei na mão, e a lei só mostrou que a gente realmente não consegue. Né? A lei, ela fez o pecado gritar de uma forma extrema, né? Isso aí Paulo traz para a gente também no Novo Testamento. E tem o segundo ponto, né, Paulo, que é o alvo que realmente foi perfeito aqui na Terra. Né? Você quer trazer um pouco? Só falando da lei que você falou, porque a lei, ela faz isso que você falou anteriormente. A lei, ela, Paulo fala que é um espelho, né? Que quando você olha É, para a lei fala para você assim, ó, então seja perfeito. Como é que é perfeito? Perfeito aqui, ó, a lei, ó. Você consegue? O cara fala, é. pô, não consigo. Fala, então não dá, não é possível. Ah, só antes de entrar nesse ponto, nesse segundo ponto, a Salma comentou aqui sobre, é isso que eu penso, que estamos firmados em Cristo e é meio que natural querer o caráter de Cristo, ou Ué, seja, tem se um parecer comentário com aí? ele. Tem um Não tá comentário aqui. aparecendo comentário para mim. Não apareceu? Não, Para mim abriu aqui. tá.
É isso mesmo. Aliás, se o pessoal quiser comentar, quiser mandar mensagem pra gente, a gente tá aqui para isso. Mas, ô Fernando, antes de falar do segundo ponto, que a pessoa fala assim, bom, então, como é que eu me livro do pecado? É só aceitar Jesus, né? E a questão é o que é o aceitar Jesus, que a gente fala, né? O que é aceitar Jesus em si? E aí até a pessoa fala assim, mas então, por exemplo, se for só isso, eu não preciso fazer nada. Se o Hitler aceitasse Jesus, ele seria salvo? Aí o cara já vai pro extremo também, né? Né? E aceitar Jesus, cara, é talvez uma das coisas mais maravilhosas que existe, porque Jesus ele prova que não há como eu entrar no céu, né? Não há como eu ser perfeito, não há como eu me livrar do pecado por mim mesmo. Então Jesus fala assim, ó, você não consegue. Então tá aqui, ó. Se você quiser, a salvação tá aqui, ó, aqui. É só pegar, é seu. Você quer? É um presente que ele colocou na nossa frente. Se você quiser, você pega. Se você não quiser, você não pega. Ele fala, coloco diante de vós a vida e a morte, e a bênção e a maldição. Então, escolhe, pois, a vida para que viva, e é isso. Basicamente isso. Sim. Aceitar Jesus é escolher a vida, é escolher crer nele, escolher ele em vez dos seus próprios desejos. É o que você falou, o Tov e o Ra. Você tem aquilo que é bom de Deus, que foi feito para você, e você tem a opção de escolher por você mesmo e falar assim: não, eu vou ser independente, eu vou ser autônomo, eu vou virar as costas para Deus, vou viver a minha vida do meu jeito. Então, aceitar Jesus é falar, cara, eu não consigo viver a vida do meu jeito, eu preciso que Jesus esteja comigo todos os dias. Eu preciso Exatamente. que ele viva junto comigo, eu preciso que ele caminhe comigo, eu preciso que ele ande comigo, eu preciso que ele fale comigo, eu preciso que ele me oriente. E quando a pessoa entende isso, quando a pessoa ela se abre para isso, aí o Espírito Santo entra no coração dela, ela recebe Jesus no coração dela, porque é uma promessa dele, e a partir daí começa a nascer o fruto do Espírito. Aí vem a questão das boas obras, porque a gente não faz boas obras para conseguir alguma coisa. A gente faz. Exato. Quando eu faço uma boa obra, não é porque eu faço que eu quero alguma coisa, que eu quero uma bênção, porque eu estou me tornando. Não é nem porque eu estou me tornando uma pessoa melhor. É assim, eu faço, cara, porque eu não consigo não fazer, entendeu? É. Eu faço porque para mim é o natural, porque para mim é. Assim como pra macieira da maçã é natural, pro pé de uva da uva é natural, o pé de jabuticaba da jabuticaba. O pé de jabuticaba ele não dá jabuticaba e fala assim: nossa, olha, nasceu jabuticaba em mim, não Surpresa. esperava. Ele não faz isso. Pra gente que tá em Cristo, que recebeu Jesus, fazer boa obra, você fala, cara, fiz, é assim, não consigo não fazer. A natureza dele ela passa por nós, né? A gente começa a fluir da natureza de Exato, quem ele é. exato, exato. Começa a fluir Cristo através de nós. E isso, olha que interessante, isso é natural, mas também é gradual. Porque Exato. quanto mais você permite que Cristo flua através de você, mais ele vai fluir através de você. Sim. Tanto que a Bíblia fala assim que rios de águas vivas fluirão deles. Mas não começa com rio, começa com um gotejamento. E se você deixar gotejar, daqui a pouco começa a minar água, daqui a pouco você vira um rio, cara. Você está fazendo muita coisa boa, está abençoando muita gente. A sua vida se torna um celeiro de coisas boas para centenas de pessoas, para milhares de pessoas. Mas o que é isso? Isso Isso é é no dia a Cristo. dia até, né? Às vezes a pessoa É no, mistifica muito também. Isso aí é na igreja, eu vou lá orar por alguém. Na verdade, não. Eu enxergo que você fazer o seu trabalho bem feito no dia a dia, você tá refletindo o reino de Deus na Terra. Exato. É, você... O tomar a sua cruz, como você falou, é você fazer o básico, é você pegar a sua vida, suas responsabilidades, jogar nas costas e falar, isso aqui eu vou levar até o fim e vou morrer com isso. é, Entendeu? Então, esposa, marido, filho, trabalho, eu vou jogar nas minhas costas aqui, vou levar e vou morrer com isso. Isso aqui é meu, a minha cruz, eu vou levar. E vou cumprir ela, cara, da melhor forma possível. Então, isso é o dia a dia. E para além disso, coisas que a gente faz que a gente nem esperava fazer também, a gente nem sem Cristo talvez nem imaginasse que fizesse esse tipo de coisa, né? Mas Cristo se manifesta em nós e através de nós e começa a fluir boas obras através das nossas vidas, cara. Então, as boas obras, elas na pessoa que recebeu Jesus, elas nada mais são
do que a manifestação viva do caráter de Cristo, da pessoa de Cristo através da pessoa. É isso. Lindo isso. E aí, olha o contraponto, que loucura é isso. O cara que quer ser independente de Deus, ele não admite que a boa obra é Deus através dele. A boa obra é ele. O cara que é dependente de Deus... é obrigado a aceitar a visão dele. Né? Exato. O cara que é dependente de Deus, ele não admite que a boa obra é dele. A boa obra é Cristo através dele. Você entendeu? A diferença? É exatamente a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. É o Tov e o Ra. É assim, isso aqui é Deus e isso aqui é você sem Deus. O que você está escolhendo? Sua obra é você ou sua obra é Cristo? Então é uma escolha que a pessoa faz todo dia, em cada momento. E aí você falou uma coisa que, isso eu converso muito com a minha esposa, né, cara? Da gente encontrar Cristo nos detalhes, assim, sabe, nos pequenas coisas do dia a dia, assim, cara. É quando você vai na farmácia comprar um remédio, às vezes a balconista ali, cara, é Jesus ali se manifestando, às vezes quando você vai no mercado e o cara do caixa, quando você tá no trabalho e a pessoa vem falar com você, quando você tá no carro e a pessoa que vem aqui do seu lado. Às vezes Jesus, ele tá se manifestando em coisas tão sutis que a gente tem que estar atento para ouvir, coração aberto, deixando ele fluir de nós, para ouvir o momento que ele tá falando e se manifestando na nossa vida, cara. Tanto ouvir como ser usado também, né? Tanto ouvir como ser usado. Isso é fantástico, fantástico, você começar a encontrar Cristo nos pequenos momentos do seu dia a dia, nos pequenos detalhes, nos pequenos acontecimentos do seu dia a dia, você encontra e fala, cara, eu vi Jesus aqui. Jesus falou comigo aqui. Isso aí eu acho que vai entrar até do próximo tema aí, talvez, o entrar no céu, né? Que o entrar no céu, na verdade, Jesus ele não veio e falou, vocês vão entrar no céu depois. Ele veio para trazer o reino, explicar o que é o reino, e falou que a nossa responsabilidade é trazer o reino. Então, inclusive, esse é um desafio que pode ficar pro pessoal aí, ó, tentar achar na Bíblia onde é que a gente entra no céu, né? Falar assim, não, você vai morar no céu, você vai pro céu e tal. Vamos pôr ali do prisioneiro não, do ladrão crucificado ao lado dele, né? Mesmo você vai estar lá no paraíso comigo. Comigo no paraíso. Ou o rico e o Lázaro, né? Que o Lázaro estava no seio de Abraão e o rico estava queimando, né? Mas onde Jesus pôs isso aí como objetivo, ó, vai ir de fazer discípulos porque todo mundo vai para o céu. Né, isso aí, né? Nunca vi isso. Né? Às vezes você já viu, me fala aí, quem que já leu bastante aí, comenta. Agora, então, o que eu enxergo é a gente ser efetivo e intencional em trazer o reino onde a gente for. Isso. Isso é, às vezes, dar um sorriso para alguém. É a gente ser cordial. É a gente... É literalmente no que a gente está falando agora, né? Nas pequenas coisas ali, a gente refletir a glória de Deus no básico. Quantas vezes a manifestação do reino de Deus. É isso. Você encontra pessoas, às vezes a pessoa pergunta, né? Comigo já aconteceu, creio que você também, pô, você é cristão? Pô, não falei nada de Deus, não fiz, né? Só tô sentado aqui. Mas tem esses pequenos detalhes que refletem o que Cristo é, que refletem o que o reino de Deus representa, acaba impactando a vida de pessoas, né? E eu creio que isso é muito importante. Esse trazer o reino, que é o significado aí do ser embaixador de Cristo. Embaixador, quando você manda um embaixador para outro país, não é para você que ele vai estar lá e ele vai voltar para o país. Não, ele vai ficar lá representando e implantando a cultura daquele país. Isso era como era feito ali com Roma, né? Roma colocava embaixadores ali para quê? Para expandir Roma e implementar a cultura de Roma nesses outros lugares. Então, quando Paulo fala que esses embaixadores do reino, é que aonde a gente for no mundo, aonde a gente pisar, a gente tem que exalar essa cultura do reino. Né? Isso é trazer o reino na Terra. Esse conceito de embaixador, ele começa a figurar no Império Grego com Alexandre o Grande, né? Nos 400 anos de silêncio ali bíblico, o Alexandre ele domina o mundo, e os impérios que vieram antes do Alexandre, eles dominavam o mundo, eles invadiam, destruíam tudo, e eles tomavam o povo como escravo e levavam todo mundo embora. Aí o império ficava inchado e as terras ficavam vazias.
O Alexandre, ele sacou, ele falou, isso não dá certo, eu vou fazer o seguinte, eu vou dominar, em vez dele escravizar o povo e levar embora, ele montava escolas. E aí ele fez o que a gente chama de helenização, ele helenizou o mundo, porque, por isso que a Bíblia acaba, em Malaquias, ela acaba com as pessoas falando em hebraico, e ela começa em Mateus com as pessoas falando grego. Porque em 400 anos, ele estabeleceu a cultura grega no mundo que ele dominou, sem as pessoas saírem do mundo. E a partir daí, quando Roma vence o Império Grego, e aí Roma estabelece o Império Romano, Roma saca isso também, falou, opa, a gente vai para lá, então a gente manda os líderes militares, os líderes políticos para ficarem lá, e lá eles vão trazer a cultura de Roma para os lugares. Eles copiaram mais ou menos o modelo grego. Porque funcionou bem, né? Porque funcionou, porque o modelo anterior é destruição total. O modelo grego é de ensinar a cultura nova e Roma faz a mesma coisa. E aí Paulo chama a gente para isso. Paulo fala, ó, vocês estão nesse mundo, mas vocês não são desse mundo. Vocês estão nesse mundo como embaixadores, ou seja, para estabelecer a cultura do céu nesse mundo. E eu penso que isso é a manifestação intencional do reino dos céus. Exato. Exatamente. Quando Jesus fala, venha a nós o teu reino, ele está falando disso. Fala, cara, vamos trazer a cultura do céu para esse lugar, que a cultura do céu ela venha até nós e a gente estabeleça ela no nosso meio. É a vontade de Deus sendo feita no nosso meio, é isso aí. É isso. Não, muito bom. E aí, mas por que a gente fala disso, né? Que esse refletir, trazer, fazer a vontade de Deus, a vontade dele sendo aplicada, né? Sendo vivida. É o contrário do que o pecado é. O pecado Isso. destrói tudo. Não destrói a gente, destrói quem está em volta da gente, destrói uma sociedade inteira. É o que a gente tem visto no Brasil. O Brasil sendo destruído. Por quê? Porque está em pecado. Né? E a igreja muitas vezes fica calando ou só aumentando o som do louvor para não ouvir o que está acontecendo fora, né? Isso é o pecado. A vontade dele, o reino sendo implantado na terra e vindo o reino, né? Não a gente esperando sair, mas a gente realmente implantando e vivendo o reino aqui na terra, é o contrário do pecado. A gente começa a acertar o alvo. E eu enxergo que o ponto de referência máximo para a gente entender o que é o reino, literalmente entender o que ele é, do que se trata isso e de como viver no reino, é Jesus. Não tem como, eu não enxergo outro lugar na Bíblia, porque Jesus ele passou ali, ó, tem Mateus, Marcos, Lucas e João, todos falando de Jesus. Aí você pergunta para qualquer cristão, o que Jesus veio fazer na terra? Ele veio morrer na cruz. Veio morrer na cruz pelo meu pecado. Tá, por que então Mateus, Marcos, Lucas e João não escreveram só 2, 3 capítulos? Escreveram 30. Por que tem 27 capítulos antes da morte de Cristo? Né? É exatamente para mostrar, ó, é assim que se vive quando você vive com Deus. É assim que você vive quando você entende o que é o reino. E o que é o reino? Como que eu faço para entender o reino? Jesus ele explica o tempo todo, ó, o reino de Deus é como uma semente de mostarda. O reino de Deus é como o semeador que saiu para semear. O reino de Deus, então ele conta durante todo o ministério dele, ele vai explicando, ó, isso é o que é o reino de Deus. Pessoal, vocês estão entendendo errado o que é o reino. Principalmente eles na época que achavam que ia ser um reino igual o reino de Davi, né? Reino militar, né? Hoje a gente continua entendendo errado. O que é o reino? A gente não sabe. O reino é quando Jesus voltar, ele vai trazer não, nem vai trazer. A gente vai embora com ele para morar nas nuvens, né? Então todo mundo enxerga isso como reino. Enxerga a salvação, enxerga o que Jesus fez como um seguro de vida, né? Eu só aceito e o mundo que se lasque. Quando, na verdade, o que Jesus veio trazer e fazer é o contrário. Você vai aonde você pisar, você vai trazer luz, você vai ser o sal da terra. Você vai trazer o reino aonde você for. Então, esse é o significado de ser cristão, é a gente viver o reino, viver a vontade ativa dele na terra. E isso é o que nos afasta do pecado. Teve um amigo meu, ele falou um negócio, Murilo, eu falo o nome dele, que é amigão meu, e achei muito interessante o que ele falou. Ele falou que o pecado é como se fosse um planeta. Então você tem esse planetinha aqui e as pessoas ficam tentando não pecar.
Ah, eu vou tentar não pecar. E que eles ficam tentando não pecar aqui em volta desse planetinha, assim, ó. Eu não vou pecar, pum, quando você vê, você cai. Aí você sai, eu vou parar de pecar, você cai de novo. Quando, na verdade, você tem um baita de um planetão desse lado aqui, que é a palavra de Deus, que é a vontade de Deus, que não vai te destruir, que você pode simplesmente sair desse planetinha minúsculo de miséria que você está girando o tempo todo e se afastar dele. Quando você parar de ficar pensando em parar de pecar e começar a mudar o seu foco para aquilo que vai te construir, que vai te trazer paz, que vai te trazer alegria, que vai te trazer amor, né? Tudo aquilo que Deus tem de bom para a gente começa a parar de pecar. Eu Exatamente. achei muito legal essa analogia com o planeta que ele fez. Então, a gente tem que sair dessa órbita. Deixa eu parar de tentar pecar e vou começar a viver aquilo que Deus tem para mim. Que, de novo, é no pequeno detalhe, né? Que a gente conversou. Não é você sair pregando em cima de um púlpito, não é você ir cantar no louvor. É você no seu dia a dia. No dia a dia. E a palavra. Eu achei sensacional minha esposa. Ela foi para a conferência de mulheres. Foi, acho que 4 dias, 3 dias, que ela ficou na conferência. Ela falou, amor, foi muito bom, muita oração, né? E as palavras muito boas, a gente chorou muito. Mas eu não via a hora de voltar para o meu cantinho aqui em casa, onde eu oro e leio a Bíblia. Por quê? Porque ali ela se encontra com Deus, se encontra com o Espírito Santo, ali ela ora, ali ela ouve a voz do Espírito, ali do jeito dela, né? Que ela gosta de ficar. Aí eu achei interessante isso, né? Não tá nem dependendo da Bíblia não, do culto. É, Não tá nem dependendo do culto, que aí volta para nossa live anterior, exatamente. né? Então, assim, ela não tá aqui preocupada com eu vou pecar ou não. Ai, será que eu vou pecar de novo? Não, deixa eu focar em outra coisa aqui, Exato. né? E aí ela foca no cantinho dela, é sensacional. Sou maior admirador dela. Um dia eu chego no nível espiritual dela. Assim que é bom, né? Né? Então, assim, eu creio que é a gente refletir aquilo que Cristo foi. E para isso a gente precisa entender o que Mateus, Marcos, Lucas e João trazem para a gente ali, né? Quem que Jesus foi, como que ele viveu, se comportou e o que ele trouxe para nós em relação ao reino de Deus, né? Sim, exato. O Jesus ele veio para inaugurar o reino de Deus na Terra, né? Ele É, veio para abrir a porta e falar, ó, o reino de Deus é assim, ó, começa aqui assim. E começar essa fase onde o reino de Deus começa a existir aqui na Terra, coexistir aqui. Eu queria deixar um desafio pro pessoal aqui que assiste a gente, que vai assistir a live, que é o desafio de você, na sua casa, individualmente, sozinho, você mesmo, você procurar Jesus, é, você falar com Jesus, porque a gente falou do pecado, se afastar do pecado, né? A gente falou de entrar no céu, ou como deixar de pecar, tal, e daí o fruto que isso faz em você. Mas isso só pode acontecer se você abraçar Jesus, abraçar o que ele fez por você, abraçar o sacrifício dele, a entrega dele, e deixar ele entrar no seu coração, como uma semente cai na terra, e deixar ele brotar no seu coração. Então, meu desafio é que você, na sua casa, no seu tempo, do seu jeito, você tenha um tempo com Deus para fazer isso, para falar, Jesus, então, se isso é real, eu queria ter experiência, faça uma experiência mesmo. Fala, vem então e mora no meu coração, vive no meu coração, entra na minha vida, e faz eu sentir isso, eu viver isso, faz eu frutificar isso, faz isso nascer dentro de mim. Faz esse reino dos céus começar a nascer dentro do meu coração. Não de é, fora para dentro, não a partir do que eu faço, mas de dentro para fora, a partir do que nasce de mim e sai. Porque aí a gente está falando do eterno, do emanente, né, de dentro para fora, do eterno aqui é, dentro, fluindo de dentro para fora e voltando para o eterno. Isso é a lei do eterno retorno, né? É o é, eterno que está lá, ele vem, ele entra aqui e ele volta a fluir para o eterno. Então é, esse movimento cíclico continua acontecendo e vai se intensificando cada vez mais. Então, meu desafio para todos que estão nos assistindo é esse, que você faça isso do seu jeito, no seu canto. Não precisa do pastor colocar a mão na sua cabeça, do padre, não precisa colocar copo de água em cima de lugar nenhum, não precisa de nada. Cara, vai para um lugar sozinho, para um canto, no sofá no seu quarto, e fala é. com Jesus, fala isso para ele.
Ele é real, ele é vivo, ele é Deus, ele é presente em todos os lugares e ele escuta a todos nós, todos os momentos. Então meu E ele desafio é quer, né? faça isso. E ele quer, ele já fez isso por nós, né? Antes da fundação do mundo já estava feito por nós. Aí ele É, veio concretizar aqui na cruz e isso é de graça. Tá para mim, tá para você, tá para todos. sim. Aqueles que quiserem. Uma questão importante do pecado a se pensar é o seguinte: o pecado ele me deixa cascudo. Então, quanto mais tempo eu vivo no pecado, mais duro em relação às coisas da vida eu me torno. É, Eu me torno exato. mais duro com meus relacionamentos, eu me torno mais duro com as pessoas, eu me torno mais duro com os meus sentimentos, com as minhas emoções, e eu me torno mais duro também com Deus. Então eu tenho mais dificuldade de acreditar, de aceitar, de entender, até de perceber Deus. Então talvez a pessoa às vezes que nos escuta, ela tá cascuda, porque é muito tempo no pecado. Eu vivi isso, provavelmente você viveu isso também, todo mundo já se sentiu assim. Você tá tanto tempo no pecado que você se sente cascudo, parece que é muito distante isso tudo. O É. pecado ele faz isso com a gente, ele deixa a gente meio duro. Que Mas vem de uma Jesus está aí, mentira, né? que Vem vem de de uma uma mentira. mentira. Que a Bíblia nunca fala que o pecado nos afasta de Deus. Isso pode ser uma verdade até, pô, o que você está falando aí? A Bíblia nunca fala. Pecado nos afasta de Deus. Você pega o primeiro pecado na Bíblia, Adão. Foi lá, comeu do fruto. Aonde Deus estava? No Tava ali primeiro com ele. momento. Foi do lado É, dele conversar igual conversava todo dia. Deus não sabia? Então Deus sabia do pecado. A exato. gente vê Deus, quando Paulo lá em Atos, né? Não lembro qual passagem exata ali, que Deus ele entra num templo pagão, o Espírito Santo, e enche as pessoas do Espírito Santo num templo pagão, no meio do pecado. Pô, não era para estar afastado de Deus, né? Quando É, o que a gente vê na Bíblia, na verdade, é o contrário, que nada pode nos separar do amor dele por nós. Nada nos separa. exatamente. Então não adianta você querer pecar para tentar se separar. Eu entendo É, que às vezes é bem intencionado que as pessoas falam isso para tentar fazer as pessoas não pecarem, né? Ó, o pecado te afasta de Deus, então toma cuidado, né, com o pecado, mas na verdade isso acaba criando, intensificando essa casca que você falou. é, A pessoa ela tá cascuda e aí ela ainda se sente longe de Deus, quando na verdade a imagem de Deus é o quê? É Jesus com o braço aberto ali na cruz, é. só Isso esperando, aí, ó, isso chega, aí intensifica o sentimento de culpa, né? intensifica, É o intensifica. sentimento de culpa. Que é uma outra coisa também que Jesus resolve na cruz, porque o homem não tem mais culpa, né? A culpa foi paga, né? Não tem culpa. E Não até tem antes culpa. da Mesmo. cruz, a mulher lá, de acordo com a lei, ela tem que ser apedrejada. Eu acho que Jesus tinha que se afastar dela, já que, né, Deus se afasta do pecado, de quem peca, do pecador. E Jesus vai lá e abraça a mulher pecadora e fala, ó, tá todo mundo pecando aqui, Exatamente. né? Eu acho lindo isso. É mais libertador do que assustador, né? Com Então, certeza. né, é um conceito aí que eu já trouxe em alguns lugares aí e não foi bem recebido. Espero que eu tenha explicado bem. Como assim não afasta? Né? Porque eu acho que a religião, cara, ela é uma maneira que eu tento modular o meu relacionamento com o divino. É, Porque, porque Deus é transcendente a tudo. Deus é, cara, Deus é Deus. Então, não dá para colocar Deus numa caixa, só dá para me relacionar com Deus assim. Deus é Deus. Mas aí, é, a religião, ela faz o que? Ela coloca alguns padrões, assim, para tentar me ajudar, me orientar nesse relacionamento. E aí as pessoas partem do princípio que se não estiver nesses padrões, então não tem Deus. é, Mas a é. verdade é que Deus está muito além de qualquer padrão. Deus está muito além de tudo, cara. De tudo, em todos os lugares, em todas as pessoas, em todos os. E se a É. pessoa quiser, se houver um mínimo de vontade dela de encontrar Deus, Deus vai encontrá-la. Vai, vai. E vai. E vai sim.
Mas é isso, eu creio que é isso. É ter esse momento, é o que você falou, esse momento um a um. Deus, estou aqui. Né? E não se preocupar em parecer com ser um. Nossa, estou parecendo um idiota falando sozinho aqui. Que às vezes acontece, né? Mas Eu creio não tenha vergonha disso, né? Não... Não, mas comigo eu nunca tive esse negócio de, nossa, ouvir a voz de Deus falando, que não sei o quê, né? E não tinha duas pernas, nasceu duas pernas em mim, e, né? Sei lá. Acontece, eu creio muito nisso. No meu é muito mais intelectual do que essa experiência, né? Mas para mim, o que eu enxergo, o eu conhecer quem ele é e saber esse nível, o bom, o que realmente é bom, né? Ele é bom. E como que eu faço para voltar a ser como ele? Aquilo que ele planejou no começo, que ele criou a gente à semelhança dele. Não é Sim. semelhança imagem. Porque você, homem, mulher, mas tem negro, tem branco, tem japonês, tem. Pô, e aí? Qual que é a imagem de Deus? Então eu não creio que é essa imagem física, né? Eu creio que talvez sim, a perna, braço, cabeça. Mas quando ele fala imagem, é a gente ser semelhante a ele. Então ele criou a gente com alguns atributos dele, não todos, mas alguns. E a gente voltar a se tornar isso, né? Entender que a gente vai buscar isso. É aquilo que Jacó viu quando ele deitou. Ele deitou e viu lá no alto, né, os anjos subindo, descendo, e no topo da escada o inefável. Né? Esse inefável é o bom inalcançável, que é exatamente isso que eu tô. Inefável não dá para descrever, tão bom que É, ele é. E aí Jacó decidiu começar a subir essa escada. Que essa é a nossa jornada, quando a gente deixa Deus entrar na nossa vida, Jesus, e fala: Jesus, me transforma. Um passo de cada vez. Como que eu posso me tornar mais parecido contigo? E não necessariamente esperando uma experiência ali, ó, orei e aí não ouvi a voz de Deus. Entendeu? Entenda que a voz dele está toda escrita na Bíblia, sim. né? Então eu acho que isso é um ponto para às vezes quem é mais cético aí, né, levar em consideração. Eu me considero, eu até comentei com você, né, Paulo, uma vez, eu me considero um pouco cético aí em relação a bastante coisa. Mas a certeza do que a palavra é, do que ela representa e que ela é a verdade, me faz não sair para nenhum outro lugar e não depender de experiências também, né? Isso é muito importante. Não que elas são ruins, de forma alguma. São muito importantes. Mas aí a gente não fica dependente delas, né? Acho que é isso por hoje. 50 minutos. Caramba, foi tempo, né? Você acha que a gente pode fazer uma próxima para a gente falar de reino dos céus? Vamos? Manifestação do reino dos céus? Vamos sim. E às vezes até no que o entrar no reino, É. Ou entrar nos céus, depende. vai morar no céu? Eu vou morar no Uma céu, música uma música do Massa às vezes fala, quero ver você no céu. né? Então tá, né? Vamos lá. Morar no céu. É, Tem a parousa, vixe, tem bastante coisa. Tem bastante coisa do reino. vamos falar sobre isso então, que o reino do céu é tomado por esforço. É Ó, uma escada, é uma... 3 pessoas. Vamos curtir, comenta se esse tema é interessante, falar sobre o reino. Compartilha a live aí com o pessoal. Quando Jesus voltar, a gente vai morar lá no céu, no reino? É isso que ele espera da gente? Eu creio que essas são perguntas aí que, né, vai destruir tudo, a gente realmente vai ver esse mundo ser destruído e vamos morar lá nas ruas de ouro, né? Creio que é isso que a gente pode conversar aí semana que vem. Na terça-feira, né? Terça-feira? Terça-feira de semana que vem, estaremos aqui? Terça. Vamos fazer de terça-feira, a gente vamos pegando vários temas assim bíblicos e discutindo ele. E de quinta-feira, vamos começar a pegar estudo, introduções aos livros aí da Bíblia. Perfeito. Vamos? Combinado. Então, fechado. Quinta-feira, só essa quinta que não. Essa quinta, Quinta agora tem uma aula de panorama bíblico, lá na Assembleia de Deus Renovo, lá no setor leste. É a última aula de um mini curso que a gente está dando lá. E aí, a partir da quinta-feira que vem, a gente está aí. show. Muito bom.
É isso. Pessoal, Deus abençoe. Beleza, meu irmão? Beleza, Paulo, tamo junto. Um abraço a todos aí, Deus abençoe, fiquem com Deus, busquem Jesus. É isso. É isso. Um abração, até mais. Boa noite. Valeu, gente, tchau.